Hello, e aí turma, tudo tranquilo? Quero fazer um vídeo rápido aqui para vocês, que vocês já devem ter percebido, até nesses últimos vídeos, nas últimas aulas que a gente fez, nós fizemos essa questão de criptografia aqui da lista lá do professor Fábio, e nós vimos que para deixá-la organizada e sob nosso controle, a gente acabou criando, né, uma série de funções auxiliares para que a gente deixasse o nosso programa principal, que é essa função main, apenas com essa tarefa de conversar com o usuário e chamar essas funções auxiliares para fazer parte do trabalho, ou o trabalho todo. E como consequência, a gente viu que nós acabamos criando, né, uma série de funções que são bastante úteis por uma série de motivos, mas principalmente por deixar a nossa função meio enxuta e a gente poder especializar essas funções e corrigi-las de forma isolada e tudo mais. Então, a gente acabou criando funções para verificar se é consoante, se é letra, se é vogal, enfim. Acabamos criando uma série de funções. No caso aqui nós tivemos 4, 5, 6 funções, né? Beleza? Só que isso tem duas repercussões aqui, né? Uma repercussão, uma consequência é que a gente acaba tendo nosso código aqui, além do principal, uma série de outros códigos aqui, né, de outras funções, pode deixar o nosso arquivo grande, o que não é um problema. Aí a outra consequência, né, que é positiva também, é que essas funções poderiam ser utilizadas em outras questões, em outros contextos dentro desse mesmo projeto. Vamos supor que você está fazendo um projeto maior, em vários momentos você precisa verificar se um determinado caractere é letra, certo? Só lembrando, né, que JavaScript tem uma série de métodos e funções para fazer uma série de tarefinhas como essa, né? A gente acabou escrevendo isso porque nós estamos aprendendo a programar, né? É uma oportunidade para a gente resolver problemas. Certo? Porque alguém pode estar vendo, poxa, o cara fez uma função para isso, mas JavaScript já tem, certo? Então o objetivo é esse, é forçar você a pensar em um processo de solução e que esse processo de solução pode ser composto em etapas reutilizáveis, inclusive. Certo? Enfim, sem mais delongas, então nós vamos dar uma olhada aqui hoje de como você pode pegar essas funções, botar num outro arquivo e você simplesmente importar os arquivos à medida que você for precisando. Então, à medida que você vai resolvendo algumas questões, alguns problemas, você vai criando as suas próprias funções e elas vão ficando disponíveis para você mesmo adiante. Em JavaScript tem algumas formas de fazer isso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a que chama de Commons.js, que é a forma padrão dentro do Node, tá? E se for o caso, se o vídeo não ficar muito longo, eu tento mostrar para vocês a forma ES Modules, certo? É isso, vamos lá então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui, vou abrir aqui meu terminal, eu vou criar só um diretório aqui chamado módulos. Módulos, isso. Aí eu entro em módulos. Se você tiver instalado o comando code aí no seu terminal, isso do VS Code, né, você pode botar no Google aí, how to install code command, né, que aí você vai ver como você faz isso. Eu digito code ponto, ou seja, code, esse diretório atual, ele abre esse diretório atual. Perfeito? Então vamos lá, deixa eu fazer com calma aqui para não embaraçar muito vocês. Mas o objetivo desse lance dos módulos é deixar que você bote essas funções que não estão atreladas especificamente a um problema, a uma questão, num arquivo que você possa sair importando nas demais. Tá bom? Então vou aqui, eu vou criar uma demonstração aqui, né, demo.js, né, uma demonstração, que ele vai ser um programa comum, bem simplesinho aqui, né, não vamos fazer uma questão complexa para demonstrar isso. Vou criar uma função main aqui, bem simples. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte, não, acho que está boa a fonte, né, acho que vocês estão enxergando bem aí. Então a gente tem utilizado essa biblioteca, é uma bibliotecazinha bem simples, chamada Prompt, né, Prompt Sync. E a gente já faz isso aqui na Prompt Sync, né? Isso aqui vou botar aspas normal aqui. Isso. A gente já faz isso aqui, isso é um módulo Commons.js, você está importando na forma tradicional, que é usando o required. Certo? No caso dessa prompt, essa invocação aqui, esses dois parênteses, eles não são obrigatórios, eles não fazem parte da importação. A importação só é isso, é porque a importação, neste caso, ela retorna uma função. Aí eu executo esta função, que ela me gera esse auxiliar aqui de pedir dados ao usuário. Certo? Então você bota aqui
pede o nome, certo? E você vem aqui, dá um console log, nome. Enfim, esse é um programa extremamente simples. Para executá-lo, né? Ele está aqui, eu chamo Node e demo.js, né? Ele executa, eu não chamei a main, né? Isso, agora sim, agora vai dar certo. Vai executar a main, está aqui, Rogério da Silva. Ele lê o dado e escreve lá, foi exatamente o que eu pedi, certo? E aí, vamos começar logo aqui, como está extremamente simples. Eu não queria mais que o meu programa ficasse, né, grudado aqui nessa prompt sim, que eu queria ter uma função minha que quando eu desejasse pedir um texto ao usuário, eu chamasse uma função minha. Cara, eu quero um texto, certo? Logicamente que essa quer texto, né? Obter um texto, ela vai utilizar a prompt sync ou qualquer biblioteca lá. Só que esse meu programa não precisa saber disso, certo? Então eu vou criar um outro arquivo aqui chamado utils.js, certo? E eu vou fazer o seguinte nesse utils.js. Eu vou criar uma função minha com o meu nome, né? Um nome escolhido por mim, que serve para obter texto do usuário, certo? Então nós vamos acabar utilizando essa danadinha aqui, sim, que a gente está usando ela, mas poderia usar qualquer uma. E vamos criar uma chamada obter texto, certo? Essa obter texto é uma função que recebe um label. Um label é, sei lá, uma descrição, né? Recebe uma descrição disso que você está querendo e ela retorna o texto que a pessoa está querendo. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou dar logo um return no prompt, esse mesmo prompt que a gente já sabe usar, passando essa descrição para ele, certo? Então, nós criamos um encapsulamento, certo? Nós vamos criar, botar sob nosso controle esse processo de obter uma descrição. Isso vai ficar muito legal, obter um texto, né? O prompt. E aqui eu não vou mais usar diretamente a prompt, eu quero usar a minha função. Só que eu tenho que disponibilizar esta minha função, obter texto, para que ela fique disponível para os outros arquivos do meu projeto, certo? Que estejam aqui nessa mesma pasta, enfim. Ou que eu consiga endereçar essa pasta. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui em JavaScript, a forma tradicional, eu utilizo dessa forma assim. Módulo exports. E aqui eu digo o que eu quero exportar, né? Sabe, eu quero exportar essa obter texto. Observe como ela já ficou com cor. Então, eu quero, nessas linhas aqui, de 7 a 9, eu estou dizendo o seguinte, olha, obter texto é uma função que vai ficar disponível para quem quiser utilizar. Perfeito? E aqui eu vou tirar tudo isso, vejam só, eu tiro. E aqui no caso do meu VS Code, se eu botar aqui obter texto, olha, ele já importa ela para mim. Eu vou só testar se o Node aceita sem eu botar a extensão aqui, mas eu acho que ele aceita. Certo? Mas enfim, então o obter texto é uma função sempre que eu quiser obter um texto e aqui eu mando para ele com essa descrição para que o prompt mostre. Observem como isso vai ficar muito interessante, né? Vou já mostrar para vocês aqui mais detalhes. Vamos só rodar logo aqui para ver se tudo continua funcionando, mas vejam só, o que eu fiz foi encapsular esse processo de obter um texto do usuário, que estava com prompt, estava com aquele negócio lá, que eu não quero mais isso. Eu quero que a minha função tenha apenas códigos meus aqui no meu código, que eu possa reutilizar isso em outros lugares e tenha um determinado controle. Vamos rodar aqui. Continua tudo funcionando. Observe como ele chamou normalmente. Então, quando eu chamei obter texto, obter texto está aqui, né, dentro desse arquivo utils, que é um arquivo meu, certo? Então está aqui o meu arquivo, obter texto recebe uma descrição e ele sim chama a prompt e faz isso para a gente. Quais as vantagens disso? Você pode encapsular e criar um vocabulário seu um pouco melhor, certo? Vamos lá então aqui. Vamos supor que você também quer pedir o peso de uma determinada pessoa, do seu usuário, certo? Isso não é um número? Sim, isso é um número. Então eu posso criar agora aqui uma função para obter número, né? Obter número. Ela recebe também uma descrição, né? Recebe uma descrição, beleza? E aqui eu já retorno aqui para o usuário do jeito que a gente fazia antes. Eu obtenho um texto, eu posso tanto chamar a prompt direto ou chamar a minha função obter texto. Eu vou chamar a minha própria função obter texto, que ela é interna aqui, passando a descrição para lá.
O que seria? Seria só uma atravessando, 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 né? Mas eu vou começando a ter controle de como isso vai funcionar, isso vai ficar nas minhas mãos. Só que obter número, assim que eu obtenho um texto, eu envolvo ela com um obter number, certo? Então, quando eu precisar de um número, lá no meu programa principal ou em qualquer programa, eu chamo uma função obter número. Quando eu precisar de texto, eu vou chamar uma obter texto e vai dar tudo certo. Vejam só. Então, aqui, observe que ele bota essas chaves, né? Porque esse require utils, ele retorna um conjunto de coisas que esse arquivo pode exportar. Por enquanto ele está exportando só aquela, eu boto vírgula e também quero exportar a obter número, certo? Agora esse meu arquivo ele expõe para os demais duas funções, uma chamada obter texto e a outra obter número, certo? Aí agora aqui ó, eu posso importar logo a obter número. Eu estou importando caso a caso à medida que eu for precisando. Tá, eu estou querendo agora um número, então eu boto obter número e digo idade, porque a idade a pessoa vai digitar. Então esse obter número, olha o tipo dela aqui, é do tipo number, vocês estão vendo ali, é do tipo number. E essa daqui é do tipo string, certo? Observe como o código vai ficando mais clean, certo? Então eu boto aqui peso, ele vai continuar funcionando normalmente. Vamos ver. Rogério da Silva, seu peso 100 quilos. Rogério da Silva 100, tudo certinho. Beleza? Agora eu vou precisar pedir a idade, né? Const idade. Só que a idade, ela não é um simples obter número, como eu fiz aqui, né? A idade, o ideal é que ela seja, que é peso, né? A idade, ela tem que ser um inteiro, né? Então não é um número, que a pessoa pode digitar um float e eu não quero esse comportamento, né? Eu não quero que a pessoa digite assim, né? Rogério da Silva, peso 100 quilos e meio e a idade 36,9. Eu estou nas vésperas de aniversariar, dia 1º de julho, tá? 36,9. Então a idade 36,9 não é adequada. Então eu queria, na verdade, um inteiro. Então eu venho na minha utils aqui e vou criar uma função, function, obter inteiro, certo? E aí vocês já mataram aí, né? Eu sempre preciso dessa descrição porque o prompt tem que explicar para o usuário o que é que você está querendo, né? Então lá o meu programa pede para cá e manda a descrição do que ele está pedindo e eu repasso isso até lá. Obter inteiro, vocês já devem ter matado, o que significa obter um número, só que eu tenho que truncar esse número, né? Então, olha, cara, você retorna o mesmo comportamento de obter número, né? Passando essa descrição. Só que você faz um trunque, eu não sei se essa é a melhor forma de fazer isso em JavaScript, né? Mas aqui a gente trunca e ela vira um inteiro, né? Veja que legal, né? Então, o obter inteiro, ele utiliza o conhecimento de obter número, que já sabe como é que faz para obter um número, só que eu faço um trunque nele aqui. E aqui eu exporto também essa obter inteiro. Obter inteiro. Beleza? Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, né? Muito longo. Então, vamos aqui. Então, obter inteiro. E aqui, em vez de obter número, eu boto obter inteiro. Tá aqui a idade, né? Vamos lá, então. Observem como tudo continua funcionando normal. Deixa eu terminar aqui, né? Se eu botar 36,9 aqui, por exemplo, né? Mas ele ficou ó, como inteiro. Beleza? Dá para mostrar mais uma coisa aqui. Mas você observa aqui o seguinte, veja só. Se eu for obter aqui a idade, né, daqui o peso, 100,5, se eu botar a idade menos 34, ele acaba aceitando, certo? Então, aqui nesse caso, eu não estou querendo um inteiro, eu estava querendo um inteiro positivo, não é isso? Um inteiro positivo. Então, vamos lá aqui. Como seria a lógica para eu ter um inteiro positivo? Eu peço um inteiro, se esse inteiro não for maior que zero, eu quero maior que zero, né? Se ele não for maior que zero, eu tenho que pedir outro novamente. Enquanto esse valor não for positivo, eu tenho que pedir outro novamente, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente já sabe fazer isso. Eu vou e faço aqui, function obter inteiro positivo. Eu não vou considerar que a pessoa vai aceitar, vai digitar zero ali, né? Então, mais uma vez, eu recebo uma descrição, porque a pessoa vai dizer para ela. Então, como é que eu faço? Então, eu vou fazer o seguinte, eu pego e recebo um número do usuário. Número. Eu vou botar ele do tipo let.
A gente já sabe fazer isso aqui, você já sabe. E eu peço um inteiro, obter inteiro. Certo, tá aqui a descrição, obtive um número inteiro. Só que eu não posso retornar esse número logo, porque eu não sei se ele é positivo, eu tenho que perguntar, certo? Então, só se ele for positivo, né? Se número não for positivo, ou seja, se o número for menor do que 1, se o número for menor do que 1, ele não é um número positivo, não é isso? O que eu deveria fazer? Eu devo pedir um novo número, não é isso? Eu posso, inclusive, dar uma mensagem aqui, né, para ele dizendo inválido, né? Posso botar assim, né? Valor inválido, valor inválido, ponto. Aí bota a vírgula aqui, né? Então, eu tenho que botar o mais, porque esse obter inteiro ele recebe uma string só. Então, isso aqui está virando uma string só, que eu vou mandar de novo para obter inteiro. Só que eu não uso o if, né? Eu tenho que usar o while, né? Veja só que interessante. Ou seja, enquanto esse número que eu pedi um número lá, se ele for menor do que 1, ou seja, 0 ou um número negativo, eu peço um outro número. E ele volta a perguntar de novo. Esse número é menor do que 1? Sim, pois pede outro, pede outro, pede outro. Ele só vai parar esse while e liberar o return quando eu digitar um número positivo, não é isso? Então eu vou aqui obter inteiro positivo. Exportei aqui também. E aqui na minha função, ao invés de eu utilizar aqui na minha main, né, eu vou utilizar a minha função obter inteiro positivo. E não mais somente obter inteiro, certo? Obter inteiro eu posso até apagar aqui, ó, tá vendo que ela fica cinzazinha porque eu não estou mais utilizando ela. Vamos lá? Ver se acontece o que a gente espera. Tá aqui, Rogério, peso 101,6, idade, eu vou botar 0. Vamos ver o que ele vai dizer. Valor inválido, idade, menos 10, inválido. Eu vou botar o valor correto agora, que é 36. E deu certo. Beleza, gente? Então tem muita utilidade a gente fazer isso. Aqui foi só um pequeno exemplo, né, de como a gente pode ir criando diversos módulos para ajudar as nossas questões e assim, à medida que você chegar numa próxima questão, você já tem uma série de funções reutilizáveis e agora reutilizáveis mesmo. Tá bom? Eu mostrei para vocês aqui essa forma módulos export que é chamado de Commons.js, né? Commons.js, deixa eu só botar aqui no Google para ver se é assim mesmo o nome. Commons.js. Só não tem o S, né? Commons.js, que é a forma tradicional. Tem uma outra forma que é chamada ES Modules, que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, talvez nem mostre nessa disciplina, mas em programação orientada a objetos vocês vão utilizar isso toda hora. Perfeito, gente? O vídeo acabou ficando um pouquinho grande, mas ficou maravilhoso. Acho que vocês conseguiram entender. E olha como ficou clean aqui, inclusive as lógicas, né? Enfim, ficou tudo encapsulado. A lógica do inteiro positivo aqui ficou lá escondidinha. Você nem precisa olhar, certo? Olha que interessante, eu gostei muito, certo? Então, aqui no próximo vídeo eu vou resolver uma questão sobre strings, onde a gente vai pegar aquelas funções que nós já usamos e vamos botar ela num utils_string e a gente vai reutilizando isso em várias e várias questões e a gente vai se preocupar em resolver o problema propriamente dito aqui no main e fazer funções específicas aqui, só funções que são ligadas a esta questão, mas não funções que são coisas gerais, né? Coisas que poderiam ser utilizadas em outros contextos.